Este é a Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura, e confira também o nosso site, que é o futura.org.br, o espaço aí na web para você saber tudo sobre a nossa programação. Pois é, a gente está agora com um probleminha aqui no meu texto, mas vamos lá, porque eu vou dizer para você o seguinte, sobre falta de creches, que é o nosso tema do programa de hoje. A gente vai falar sobre a meta número 1 do Plano Nacional de Educação, que prevê que até o fim do PNE, em 2024, metade das crianças de até 3 anos de idade estejam matriculadas em creches públicas. Pois é, essa meta já havia sido prevista no PNE anterior, não foi cumprida. Então a gente vai tentar aqui, ao longo do programa de hoje, discutir um pouquinho sobre a possibilidade de pensarmos aí no cumprimento dessa meta e de que forma o Brasil tem se estruturado ou não para universalizar aí o acesso à educação infantil. Então, para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio comigo hoje, está aqui a Eli Harasawa, que é consultora técnica da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eli, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada. Obrigado você pela presença. Aqui ao meu lado está a Maria Rocha Fernandes, que é membro do coletivo Casa Escola. Tudo bem, Maria Rocha? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E também conosco no estúdio está o Salomão Ximenes, ele é advogado e coordenador da unidade Ação na Justiça e também professor da UFABC. Tudo bem, Salomão? Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe com a gente a sua história, mande mensagens, comentários, opiniões, se você tem dificuldade para conseguir uma vaga em creche para a criança que você tem na sua família, e mande essa mensagem para a gente também, participe pelas redes sociais, deixa eu colocar na tela para você, tá aí ó, facebook.com/canal Futura Oficial, aqui você encontra então esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Também na internet, aproveite o Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil, ou ainda temos o telefone, bom e velho número aí que você pode acessar de qualquer parte do Brasil, que é o 0 operadora 21 2273 5020, números aí na tela. Então aproveite para mandar a sua mensagem enquanto eu começo aqui o nosso bate-papo. Bem-vindos mais uma vez ao programa, a gente trocar ideias sobre esse tema, infelizmente, recorrente na pauta da educação brasileira. A gente discute muitas vezes aqui a questão da falta de creches e é a meta número 1 do Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado, depois de muita discussão, que é o acesso das crianças de 4 a 5 à pré-escola, que isso está um pouco mais avançado, mas a questão das creches, a meta de metade das crianças, matriculadas em creches públicas, isso, como é que a gente está aí no andamento, né? Segundo o Observatório PNE, falta bastante ainda. Falta muito, né? Hoje, a partir do último levantamento que a gente tem lá no Observatório, nós temos quase 28%. 27,9%, né? 27,9% é a média brasileira, né? Isso, se a gente abrir esses dados, a gente vai ver que tem municípios ainda que estão muito abaixo disso e outros municípios que estão muito próximos, mas que existe uma outra preocupação também, se eles conseguirem atingir os 50%, se isso vai realmente suprir a demanda, que já é enorme, como no caso do município de São Paulo, por exemplo. Né? Então, nós temos grandes desafios, sim, uma vez que essa meta já foi colocada no plano anterior, né? E não foi cumprida. E não foi cumprida, e nós temos nesse ritmo dos últimos 10 anos um avanço de muito pouco, aumento de 20%. Então, a gente precisa caminhar muito e muito rapidamente para atingir os 50% em 2024. Muito bem. Maria, como é que você percebe isso? A gente também discute aqui o acesso, né, muitas vezes, à creche pública, e a gente sabe que muitas famílias dependem de deixar a criança em algum lugar para a mãe voltar a trabalhar depois do período da licença maternidade, e tem muitos esquemas que acabam sendo criados aí organicamente entre as comunidades, né, os bairros, as mães se conhecem, acabam uma cuidando do filho da outra. Então, na verdade, tipo, a sociedade tentando achar meios para suprir essa demanda que o governo não está conseguindo atender. Na verdade, eu acho que eu estou aqui representando o coletivo Casa Escola, um coletivo de famílias. É importante ser dito que são mães e pais que participam diariamente dessa rotina. E, na verdade, a gente buscou uma realidade alternativa, não a falta de vagas, a gente buscou uma realidade alternativa ao sistema educativo que se apresenta hoje, como ele se apresenta, na verdade. Então, a gente busca criar uma realidade diferente para essas crianças
do que a realidade que é apresentada tanto nas creches públicas quanto privadas, eu acho. E o que une essas famílias? Qual é o ideal que faz um pai deixar o filho na casa do outro, ou confiar, né? Porque você deixar uma criança pequena, isso tem que ter uma relação de confiança muito grande, né? Uma relação de confiança, uma relação de afeto muito grande. Eu acho que, na verdade, estão todos os pais ali muito críticos. Realmente, eu acho que todas as famílias, somos 12 famílias, e todas as famílias que chegaram até ali chegaram por uma crítica ao que se apresenta na educação hoje, estatal ou privada. E na verdade, nós trabalhamos muito, é uma realidade que a gente cria que dá muito trabalho para ser criada. A gente buscou muitas fontes pedagógicas, educadores e práticas alternativas, e aí a gente constrói essa nossa rotina em cima disso. Isso é bacana também deixar ressaltado que não é simplesmente juntar as famílias e cada um ficar um tempo com a criança, é preciso ter essa dedicação também do cuidado e do tipo de atenção que vai ser despendida a essa criança. Aproveito e mostro aí, você tem uma página no Facebook, né, na rede social, vamos colocar aí para você de casa, se encontra aí o coletivo Casa Escola. E temos um blog. E tem também um blog que você pode acessar aí para saber mais. Então, coletivo Casa Escola, tudo junto, você consegue buscar as informações. Salomão, uma outra alternativa que infelizmente muitas famílias têm que enfrentar é a questão jurídica, né? Famílias, mães e pais buscando, através da justiça, aí que o direito à creche seja cumprido, né? O direito ao atendimento nessa questão. E mesmo assim, em São Paulo, a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos, todo começo de ano essa questão aparece e nem sempre as famílias são atendidas. Mesmo pela justiça, há uma dificuldade de conseguir esse direito cumprido? O direito à creche talvez seja a maior expressão, né, de mobilização social por assegurar um bem jurídico fundamental que é o atendimento pelo Estado com vistas à igualdade de atendimento, inclusive. Né? Precisamos lembrar que a inserção do direito à creche na Constituição de 88 é fruto de muita mobilização social na década de 80, sobretudo dos movimentos de mulheres, movimentos de bairros nas grandes cidades do país. A luta por inclusão das creches no Fundeb, capitaneada por organizações como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, também foi uma batalha muito dura, ou seja, inicialmente, inclusive, sequer se estava prevista o financiamento das creches no Fundo Nacional de Financiamento da Educação. Né? Como você mencionou, no Plano Nacional de Educação anterior já se previa o atendimento de 50% da população em 2011, né, 50% da população de 0 a 3 anos, e o que nós tivemos no novo Plano Nacional de Educação é uma reedição dessa meta, porque não fomos capazes de cumprir a meta anterior. Então, o direito à creche... Dá para contabilizar, então, uns 20 anos com a mesma meta, né? É isso que eu estou tentando mostrar, porque, na verdade, de um lado, uma mobilização social muito forte por esse direito, sobretudo das mulheres, né, trabalhadoras, que precisam também desse atendimento. É um direito da criança, mas também é um direito das famílias e, sobretudo, das mulheres. E, por outro lado, uma incapacidade do Estado, e aí falo do Estado no seu sentido geral, do poder público, de dar uma resposta adequada a essa questão. E nesse ponto, o Poder Judiciário, apesar das críticas que normalmente são feitas à atuação do Judiciário em relação às políticas educacionais, mas nesse ponto o Poder Judiciário teve um papel muito importante, sobretudo em meados dos anos 2000, quando o Supremo Tribunal Federal, a partir de um conjunto de ações que foram propostas na Justiça, declarou que, olha, o direito à creche, ele precisa ser de fato implementado, ou seja, existe um dever de implementação imediata, porque à época se dizia, não, a creche, como não é educação obrigatória, havia uma interpretação equivocada que, portanto, o município não era obrigado a atender imediatamente todas as crianças. O Judiciário teve um papel muito importante de dizer, é sim obrigado a atender todas aquelas pessoas que procurem uma vaga em uma instituição, e aqui estamos falando sobretudo das instituições públicas, que são as instituições estatais. Então, o Judiciário tem um papel importante. O que se discute hoje é como o Judiciário pode atuar de uma forma mais produtiva e mais proveitosa no sentido de impulsionar essa política pública no contexto do novo Plano Nacional de Educação. Muito bem. Falando no Plano Nacional de Educação, a gente tem batido bastante nessa tecla aqui na programação do Futuro ao longo do último ano. Tem inclusive a série Entrevista, que eu vou dar mais detalhes para você daqui a pouquinho. Mas você pode acessar aí já no site do Observatório do PNE,
para acompanhar o passo a passo aí do andamento dessas metas. E como a gente está falando aí da meta número 1, está aqui para você, observatoriodopne.org.br. E nesse gráfico os dados aqui que a Amy falou para a gente agora há pouco, 27,9% era a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na educação infantil. E aqui a meta de 50%, mas a partir daqui você pode nesse site encontrar aí para todo o restante do processo educacional no Brasil. É importante a sociedade se mobilizar e acompanhar de perto, né, já que, como bem disse o Salomão, a gente tem discutido tanto a questão da melhoria na educação brasileira, não é de hoje, né, desde antes lá da Constituição de 88, e muita coisa de lá ainda não foi colocada em prática, ainda não melhorou. A gente sabe da importância de uma formação aí, de um brasileiro mais educado, com uma formação, com anos de escola, que a gente sabe também da evasão. E isso, a gente tem vários estudos, né, Amy, que já comprovam a questão de ter participado ali do início da educação infantil, de uma criança ter participado da creche, seja da pré-escola, ou começando no ano correto, para a continuidade dos estudos, né, para ela concluir o ensino fundamental, o médio, conseguir lá para frente ter, quem sabe, uma carreira mais bem sucedida. Tem uma relação direta, né, Com certeza. do começo da vida educacional com o restante da vida. Com certeza. Enquanto eu via a Maria falar, eu acho que assim, ela levantou uma questão que para nós aqui é fundamental, né? A gente já há muitos anos, desde o século passado, tem como referência Freud, Vygotsky, Winnicott, Piaget, que são os grandes pensadores da educação. São os grandes pensadores que diziam que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento cognitivo do ser humano, né? Nos últimos 30 anos, a neurociência, que é o estudo do desenvolvimento do cérebro, vem corroborar tudo isso, ou seja, confirma que os primeiros anos, o que a gente chama de primeira infância, do 0 a 6 anos, especialmente os 3 primeiros, são fundamentais para esse desenvolvimento que depende também, que é uma outra grande descoberta da neurociência, que é que o desenvolvimento do cérebro ele vai se dar dependendo da qualidade dos estímulos e do afeto, ou seja, do vínculo afetivo que essa criança estabelece com o seu cuidador, sejam os pais, seja o cuidador, né? Então, dependendo dessa experiência, isso vai definir o que o indivíduo vai ser. Para você ter uma ideia, tem muitas aquisições, tipo a linguagem, por exemplo, o período de maior desenvolvimento cerebral das conexões que vão permitir que essa criança se comunique. O auge desse desenvolvimento das conexões acontece aos 6 meses de idade, muito antes da criança conseguir verbalizar as suas primeiras palavras, né? E isso tudo é muito importante porque se a gente não estimular de forma adequada desde o início, você vai ter muito mais dificuldade, você vai precisar de muito mais recurso financeiro e muito mais esforço para você adquirir essa capacidade. Já visto quantos de nós não gasta fortunas para aprender uma segunda língua, né? É muito mais custoso, muito mais demorado e mesmo assim a gente não tem a fluência, né? E quanto mais cedo se começa, com certeza, mais fácil é esse aprendizado. Com certeza, né? Inclusive economistas agora já têm pesquisas, né? O Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, já conseguiu comprovar o quanto é importante você começar um investimento. Para quem pensa a política pública, investir, quanto mais cedo você investe, maiores retornos você tem. Sem dúvida. Inclusive, foi uma das promessas do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff construir 6 mil escolas e creches. Também essa construção, essa meta, essa promessa não foi cumprida. Inclusive, esse é o comentário do Sidney Chagas, que mandou mensagem para a gente pelo Twitter. Obrigado, Sidney, pela sua participação. Você de casa deve mandar ainda mensagens para a gente. Ainda dá tempo de eu ler aqui pelo Facebook ou pelo telefone. E o Sidney ainda complementa, ele fala de Manaus e diz que lá tem uma grande demanda e pouca oferta por vagas em creches públicas. E aí ele faz uma crítica aqui em relação aos investimentos que a prefeitura, segundo ele, patrocina ensino superior, cursos de universidades privadas, mas é omissa na construção das creches, que exatamente é a função da prefeitura nessa divisão aí, os anos iniciais, né? O Estado deveria ficar responsável pelo ensino médio e federal, enfim, ou se o Estado tem condições também em cuidar do ensino superior. Você queria fazer um comentário, Salomão? Sim, acho que o Sidney, não é isso? Isso. Ele faz um comentário muito pertinente no sentido de olhar
essa questão das atribuições federativas para a garantia do direito à creche. O Brasil é um país federativo, dividido em 3 níveis, grosso modo, e que, pelo estabelecimento das atribuições educacionais, o município cabe ofertar diretamente a creche. Isso não significa, no entanto, dizer que o custeio dessa creche e a implementação dessa política pública é atribuição exclusiva do município. O município deve assegurar as vagas, mas o artigo 211 da Constituição estabelece que o governo federal tem o papel de suplementar esses recursos de forma a assegurar condições básicas de funcionamento e de expansão em todos os municípios do país. E nesse sentido, o Plano Nacional de Educação, na meta que estipula a elevação do financiamento até 10% do Produto Interno Bruto, no mínimo 10% do Produto Interno Bruto, estabelece uma estratégia fundamental, que é a estratégia da implementação em até 2 anos, nós já estamos praticamente encerrando o primeiro ano, do custo aluno-qualidade, que é a ideia de se elevar o gasto educacional em todas as etapas da educação básica, mas isso vai gerar um impacto positivo, caso seja implementado pelo governo federal, muito maior nas creches. Porque é justamente nas creches onde você tem uma maior demanda do ponto de vista da população e uma menor capacidade dos municípios, sobretudo aqueles municípios mais pobres, de conseguirem atender a essa demanda. Então, tanto na questão do programa Pró-Infância, que o Sidney menciona, que é o programa que permite que o governo federal construa creches em municípios, como na perspectiva da implementação do custo aluno-qualidade, são agendas fundamentais para que nós também tenhamos essa responsabilidade compartilhada. Sem dúvida. Maria, você falou no comecinho do programa que o que motivou principalmente essas famílias, que você faz parte desse grupo, a se unirem foi o descontentamento com o que viam em relação à oferta de creches. Que fatores você pode mencionar para a gente que vocês viram nas creches disponíveis que não seria de acordo com o que vocês gostariam para a criança que vocês têm? Eu vou ser muito sincera, na verdade. Eu sou professora, então eu estou dentro do sistema educativo tradicional. Além de mãe, também é professora. Além de mãe, sou professora. Então, na verdade, eu não busquei creche e as 4 famílias que começaram, nenhuma de nós buscou, na verdade, porque a gente já tem uma prática com educação e a gente, na verdade, vivia de dentro da escola N críticas à educação que ainda se estabelece de uma forma massiva, porque a gente sabe que existem experiências, sim, que vão na contramão do que é o predominante, mas a gente sabe que a grande hegemonia é de uma escola extremamente tradicional e que a gente vai fazer um programa só sobre a crítica ao ensino tradicional hoje, claro. Mas eu acho importante também a gente pensar muito nisso, porque a gente aqui está conversando sobre levar como a gente colocar todas as crianças dentro da creche, dentro das Isso escolas. Isso também é questionado muitas vezes. Que creche é essa, Exatamente. né, que a gente vai oferecer? Que escola é essa? Né? Eu acho que a gente tem que também, assim, é um bom momento para começar a escutar, porque tem muitos educadores interessantes dentro das escolas e, enfim, além dos pensadores, das linhas pedagógicas, de tudo que já aconteceu. Hoje tem muita coisa acontecendo interessante, já de prática, que enfim, dá certo, já se tem um resultado disso. E a gente pode tentar construir essa nova realidade de todas as crianças dentro de uma escola. Maria, tem uma pergunta aqui para você que chegou do nosso espectador José de Mello. Ele quer saber como o grupo de família se conheceu, se vocês já eram amigas, como é que rolou esse encontro? Olha, na verdade eu fazia pós-graduação em dança na Faculdade Angel Viana aqui no Rio de Janeiro e éramos 4 grávidas na mesma turma. Então nada mais justo então, que já se conheciam, já sim, eu propus a essas outras 3 famílias. E aí eram famílias que eu já conhecia, que eu sabia que tinham uma realidade, uma cabeça próxima e que se disporiam... Tinha uma afinidade, então, uma afinidade, sobre a assim, forma como tratar as crianças não, também. e que se disporiam no empenho de trabalho, de estudo e para a gente pensar esse espaço, que espaço seria esse. Então... Muito bacana. Agora, o Almir Bezerra, aqui do Rio... Obrigado, Almir, pela participação. Ele conta que no sistema holandês a criança é uma atribuição da família e do Estado igualmente, por isso o ensino pré-escolar é fundamental. E diz aqui que gostou muito da fala da Eli em relação a essa questão. Eli, agora em relação ao que a gente está discutindo aqui um pouco, né, do cuidar dessa criança, a gente falou um pouco aqui de sistemas diferentes, seja o Estado cuidando, ou uma parceria entre prefeitura, estados e a federação em construir creches, a questão do afeto, que eu acho fundamental que a Maria falou aqui, que não é simplesmente colocar a criança lá e cumprir o horário para a mãe poder trabalhar, o que é feito com essa criança, essa questão da qualidade da educação, dessa primeira infância principalmente, isso a gente vê que a própria formação dos educadores
está muito deixando a desejar? Posso falar isso? Você concorda comigo em relação a gente ter professores formados para cuidar de criança de 0 a 3 anos? Infelizmente, essa é a realidade mais comum que a gente encontra, a baixa formação dos profissionais que deveriam ter a competência, né? Eu vejo que nós temos políticas públicas importantes que estão garantindo o acesso, como o Pró-Infância, o Brasil Carinhoso, que permite que as famílias com crianças de famílias mais vulneráveis tenham acesso, mas eu acho que tem muito pouco investimento em qualidade, porque a qualidade, existem já evidências científicas que demonstram que se o atendimento, o serviço é de baixa qualidade, é pior a criança estar na creche do que estar em casa ou sob os cuidados da família. Então, eu acho que essa questão da qualidade é essencial, né? Qualidade de estimulação e a questão do vínculo, do afeto, né? Quer dizer, você ter um cuidador de referência que tenha um vínculo afetivo que possa dar segurança para essa criança explorar esse mundo que ela tem para explorar, né? E, infelizmente, o que a gente vê é um retrocesso, porque antes você tinha o normal, né? O magistério no nível médio, que dava formação para a pré-escola, e você tinha no curso de pedagogia habilitação para a pré-escola e para a educação infantil. Hoje isso não existe mais, é uma formação generalista. Agora, qual é a qualidade desse serviço se o professor ele não tem nem a noção do que é o desenvolvimento da criança? Exato. Quer dizer, como é que ele vai poder suprir as necessidades dessa criança se ele não tem esse conhecimento? Muito bem, fica essa provocação. A gente já está aqui encaminhando para a reta final do programa, que passou voando hoje, esse tema realmente importante que a gente discuta aqui. Mas antes eu queria ouvir uma fala final dos nossos 3 entrevistados. Salomão, em relação ao custo aluno-qualidade, como você citou, nessa fase inicial, né, de 0 a 3 anos, é ainda mais complicado você conseguir medir, né, esse resultado. Como é que se faz isso a partir dessas métricas, né? Felizmente, nós avançamos no Brasil nesse aspecto do ponto de vista de uma definição do que seria o custo necessário para assegurar uma educação com padrão básico de qualidade, em termos, pelo menos, de infraestrutura, de profissionais com uma formação e uma remuneração que antes nem isso não havia, suficiente, né? porque isso não havia, né? E na educação infantil, abrindo um parênteses, é o ponto onde nós ainda temos mais problemas do ponto de vista da valorização dos profissionais da educação, haja vista que a maior parte do atendimento em muitos municípios é feito de forma terceirizada em instituições conveniadas em que os professores sequer recebem um salário minimamente compatível. Digamos, particulares que fazem convênio com a prefeitura para conseguir suprir essas vagas. E aí um desnível muito grande, por exemplo, entre o salário dos professores que são contratados diretamente pelos municípios, que não é igualmente bom, mas é maior do que o salário que é miserável dos professores que trabalham nas creches conveniadas. Isso, claro, que tem impacto direto na qualidade. E o custo aluno-qualidade, ele hoje está definido pelo Conselho Nacional de Educação e diz que o custo anual mínimo de uma criança em uma creche pública fica em torno de R$ 8.500. Para que se tenha uma ideia, que os telespectadores tenham uma ideia, hoje o Brasil gasta, através do Fundeb, como mínimo, cerca de R$ 3.000 a R$ 3.200. Então, gasta muito menos do que aquilo que o próprio Conselho Nacional de Educação determina que seria o mínimo para assegurar uma educação de qualidade. Estamos falando do mínimo. Infelizmente... Menos da metade. Ainda. Infelizmente, ainda hoje, passados mais de praticamente 5 anos que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu esse custo, o Ministério da Educação não homologou a resolução, porque homologar essa resolução implicaria em uma obrigação de repassar mais recursos para os municípios. E a gente sabe, então, frente a esse momento em que o próprio Ministério da Educação sofreu vários cortes de orçamento nesse começo de ano. Mas essa é uma luta também relacionada ao direito à educação infantil, o debate sobre o financiamento da educação. Sem dúvida. Maria, para a gente encerrar, a gente sabe que tem muitas famílias, enfim, que se veem nessa situação, podem ter se sentido inspiradas frente à sua iniciativa. Esses cuidados iniciais, então, que você poderia dar de dicas para quem está assistindo a gente, como mãe ou como educadora? Na verdade, é uma realidade que tem crescido bastante aqui no Rio de Janeiro. Acho que nesses 2 anos que desde que a gente começou a praticar, eu tenho visto muitos grupos surgindo e muitos entram em contato com a gente e a gente está super aberto a conversar. Então isso é bacana, essa troca de ideias e conhecer experiências que já estão sendo bem-sucedidas. Isso é fundamental para dar os primeiros passos de mães que queiram se unir para fazer esse momento. E eu acho que para também, assim, quero só deixar bem
certo aqui, que na verdade a gente está num processo de busca e assim, querendo realmente criar um ambiente que seja um ambiente propício ao desenvolvimento e a gente pensa ambientes preparados, a gente pensa a figura do adulto ali, então a gente está pensando um processo que vai além do olhar o filho do outro, além do... Isso é bacana, né? ressaltar. Eu acho importante. Que é esse cuidado que vai fazer a diferença, né, Eli? Com certeza, E né? o afeto principalmente. Com certeza. Eu acho que o que a Maria traz é uma questão mesmo, né? Da gente pensar, será que a creche é a única alternativa? Bom, Né? fica aí essa provocação, então. Por agora, o nosso tempo já acabou. Então, Salomão, Eli e Maria, muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar com vocês hoje aqui no Conexão. Viu? Bom, mostro para você de casa rapidamente o site da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, para você conseguir buscar outras informações sobre o trabalho tão bacana desenvolvido por eles em relação aí à primeira infância.